Olá, pessoal. Tudo bem? Ficamos muito contentes aqui da participação de vocês. Estamos aí com um número de inscrição super alto, ficamos bastante contentes. Eu vou dar umas diquinhas aqui para a gente começar. Então, aqui nós vamos ter, do lado direito aí da sua tela, no superior, vocês podem achar um lugar de perguntas e respostas. Ao longo da palestra, o Felipe Moura vai apresentar aí. O Felipe Moura é formado na Exalc, tem todo um currículo de formação em manejo de pastagem, mais de 20 anos de experiência aí de mercado, atuando nas fazendas, e ele vai trazer um conteúdo aí de pastejo rotacionado top para a gente, com uma qualidade muito legal e uma experiência muito boa. Então, explorem bastante, aproveitem ele. Durante a palestra deles, vocês podem ir postando as perguntas de vocês aqui, né, nessas perguntas, e encerrando a palestra dele, eu vou iniciar a minha palestra de perspectivas do mercado, né? Então, vocês podem ir lançando, ele vai olhando as perguntas de vocês, e quando eu encerrar a minha, ele vai começar a responder vocês com os questionamentos, né? Então, pega o caderno, pega a sua água aí, se prepara para a gente começar, que a gente já vai dar início daqui a pouquinho com o Felipe. Fica preparado, ajeita a sua cadeira, vai ser mais ou menos 15 minutos de apresentação cada um, e ao longo das palestras vocês podem ir fazendo as suas perguntas aí. Nós estamos com 2 pessoas nos ajudando também a eventuais perguntas aí. Nós já tem bastante gente entrando na sala aí, nós estamos dando um minutinho para iniciar aí, mas já estamos com um número bom, tem muita inscrição, então ao longo do evento nós vamos comunicando. Se alguém cair, é só voltar no link e retornar à sala. Se uma das pessoas que estiver palestrando, nós voltamos em breve, assim que conseguir a internet a gente já volta. Ou o Felipe pode substituir um pouco, fazer um bate-papo, caso caia a minha ou a dele, se a gente tiver algum problema. Então fiquem tranquilos, a gente vai estar com vocês aí nesse momento. Então, Felipe Moura vai iniciar a palestra dele, eu vou botar ele aqui para ele começar a falar com vocês. Ele vai dar início aí. Felipe, vou te passar aqui para você dar o início. Fala, pessoal. Conta muito legal aí. A gente está junto, dividindo esse espaço aqui no final do dia. Eu fico bastante contente porque a grande motivação e o que a gente tem feito hoje em dia é levar para vocês aí que estão de uma forma longe e remota da gente todo o nosso dia a dia, a nossa experiência profissional, enfim, tudo aquilo que a gente tem conseguido gerar na fazenda e levar para vocês como conteúdo. Eu e o Alberto, a gente se conhece há muito tempo, somos contemporâneos lá da Exalc, né, em Piracicaba, e apesar de atuar no mesmo mercado, as especialidades ficaram complementares, eu vou dizer assim. Então, hoje eu fico bastante contente de que tem muita gente aí que está já ligado nessa live nossa, que são alunos do Pasto Online, ou que de alguma forma tem alguma interação comigo diretamente, e que também possam vir a ter, caso não tenha, e mesma coisa com o Alberto, né? Então, se em algum momento da live eu chamar ele de Kunta, é normal. Se ele me chamar de Omaso, é normal, porque nós somos, é assim que a gente se trata por causa da escola, né? Então, qual é o objetivo disso aqui, tá, pessoal? Nós vamos falar um pouco, eu quero passar para vocês um pouco da questão de fisiologia e de manejo de pasto, e especificamente um tema que é bem abordado e importante é a questão do pastejo rotacionado, mas eu quero fazer uma abordagem um pouco mais do que acontece antes da forma de pastejo que a gente vai executar e também um paralelo com o contínuo, tá? Então, eu acho que isso é importante. Bom, a partir do momento, então, que a gente faz esse tipo de abordagem, a gente vai tocar nesse assunto, aí você fala, poxa, eu entendi, eu mais ou menos faço isso, eu aprendi algumas coisas com o Felipe que eu não sabia, vou aplicar daqui lá na frente, a gente vai chegar num animal super bem acabado, nós vamos estar com uma produção por hectare bem legal, a gente vai estar numa condição que nós não estávamos. Então agora o Felipe pegou e levou a fazenda a essa produção de um boi muito melhor.
Aí vem a pergunta, como é que eu vendo? Que hora que eu vendo? Quais são as decisões que eu vou tomar? Quais são os atributos que eu vou usar para tomar a minha decisão? Aí é que entra toda essa plataforma e essa experiência do Alberto, que vai nos ajudar a sair da emoção da venda para a razão da venda. Então, o que eu digo de emoção da venda é nós ligarmos para 3, 4, 5 compradores de gado, mais ou menos saber a quantas que está o mercado, e aí nós vamos saber se nós vamos vender ou não de conversas de boca. O dele não. Nós vamos estar pautado em números e tomar essa decisão. Então é muito interessante essa live, porque os dois mundos se complementam, ok? Então eu quero colocar rapidamente aqui para vocês, na nossa tela aqui, alguns slides, e são coisas fáceis da gente começar a tocar, que significa o seguinte, o primeiro tema que a gente tem que entender é o que significa intensificar na fazenda de vocês. O que é intensificar? É nada mais do que a gente tocar o fator limitante, mais limitante da sua fazenda ao extremo. O que significa isso? Toda fazenda tem uma dor, todo lugar de vocês tem um problema. O que é o fator mais limitante? Você tem um pasto ou uma invernada que tem pedra ou que alaga ou que tem declividade muito alta, enfim, qualquer coisa que possa interferir demais. A partir do momento que você resolve da melhor forma possível esse fator mais limitante, isso significa que a tua fazenda passa a ser altamente produtiva, tá? E isso significa, então, a gente explorar esse potencial biológico da melhor forma possível, entendeu? Então, é super importante a gente ter essa questão do potencial biológico executado da melhor forma, ok? Então, esse é o grande lance. E uma das coisas que sempre me fez pensar, depois que eu me formei, essa experiência a gente ganha no campo, é que a gente tem que respeitar o ambiente. Você nunca vai conseguir fazer nada melhor do que o ambiente determina. Não adianta você brigar com uma várzea que tem uma vegetação nativa, não adianta você brigar com uma área que tem uma declividade muito grande e tentar tirar aquele pasto e plantar uma outra coisa que vai dar problema. Então, essas são as coisas bem importantes para a gente poder tocar. Então, acho que esses 3 pontos são bem importantes, tá? Então, o intensificar, ele realmente não por simplesmente, eu estou intensificando porque eu estou adubando para caramba, porque eu estou jogando bastante nitrogênio e tal. Não, não é isso. Não é isso. Intensificar significa realmente colocar esses fatores limitantes para rodar, né? Nesse sentido, o que acontece também é que, o que significa, né, pessoal, produtividade, né? E produtividade nada mais é do que a gente ter a formação de um binômio, né, que é quilos que a gente faz por hectare, que nada mais é do que o ganho de peso vivo que a gente tem individual dos animais, vezes a taxa de lotação. Então, se eu tenho um indivíduo ganhando X gramas por dia, né, vezes quantos animais eu tenho naquela área, isso significa que a gente tem X quilos de produção por hectare dia. E isso é a produtividade. Então, o ganho de peso vivo vezes a taxa de lotação. Então, uma vez colocado isso, nós temos alguns cenários. Um dos cenários qual é a forma em termos de produtividade se eu estou explorando qual tipo de ambiente, tá? Se eu tenho uma forragem que produz menos, mas tem uma altíssima qualidade, tá? E aí eu consigo ter uma qualidade, ou seja, da forragem, com um ajuste de carga correto, eu estou explorando invariavelmente o mérito genético do indivíduo. Eu estou explorando o mérito genético daquele animal que está em questão, né? Ou seja, quanto mais quilos de produção eu tiver daquele indivíduo, o resultado vai ser muito significativo em cima dele, né? Isso a gente consegue de que forma? Pastagens de inverno, de azevém, enfim,
aveia, pastagens de clima temperado, que vocês sabem bem como é que isso aí funciona. Então, essa produtividade vai estar atrelado pra caramba em cima do ganho individual, ok? Então, não adianta, então, em outras palavras, a gente pegar uma pastagem de azevém ou de aveia e colocar uma porcaria de um animal que não tenha mérito genético para destrinchar tudo isso, ok? Então, isso aí é uma coisa importante. Na sequência, em termos de produtividade igual, nós temos uma foto completamente diferente do que essa aqui anteriormente, onde nós estamos falando do mérito genético do indivíduo. Nessa situação, nós estamos falando agora do mérito genético da planta forrageira. Por quê? Porque o mérito genético da planta forrageira, nesse caso, é muito fácil de ver que o potencial de taxa de lotação nessa área é muito alta. Então, eu posso abrir mão do ganho individual dos animais, porque o lote como um todo, muito mais animais por hectare, vão fazer com que esse potencial de produção e desse monte de forragem que tem aí seja consumido e transformado em desempenho. Então, nesse sentido, a planta forrageira ela tem total interferência e ela é super importante. Por isso que dá para ver que plantas tropicais elas têm um potencial biológico de produção de biomassa muito maior do que plantas temperadas. Bom, dentro disso daí, o que o Felipe faz? Vocês não precisam, na verdade, ficar muito atentos a esse quadro, caso vocês não consigam. Isso é uma planilha que a gente faz lá na fazenda, onde eu tenho, em cada uma dessas linhas, todas as invernadas que a gente tem lá. Todas as áreas, tá? E depois eu tenho mês a mês qual é a estimativa de produção dessas áreas. Isso é com capacidade técnica que você faz. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque uma fazenda tem que ter suprimento e demanda. A gente não tem uma oferta de forragem constante ao longo do ano inteiro. E aí eu tenho que entender a minha fazenda para a gente poder saber quanto que cada pasto está produzindo. A soma da produção de forragem de todos os pastos ao longo dos meses vai nos dar a curva de produção de pastagem, que é isso que eu vou mostrar para vocês em seguida. Em contrapartida e concomitantemente a isso, eu tenho a demanda dos animais. Aqui em cada linha eu tenho o nome de um lote aqui específico da fazenda, cada um tem um jeito. Eu tenho o número de animais, o consumo de peso vivo estimado de pasto, e eu tenho também qual é a projeção de ganho de peso desses animais ao longo do ano. Por quê? Quanto mais pesado, vai mudando a demanda. A gente chega nessa situação desse gráfico agora, aonde a soma de todas aquelas curvas de produção de pasto, tá? Elas são essa curva preta que vocês estão olhando aí. Preta com esses pontinhos vermelhos. A soma de toda a demanda dos animais, elas estão localizadas na curva azul. Ou seja, essa curva azul é a soma de toda a demanda de matéria seca dos meus animais. Então, reparem que lá no começo desse gráfico, eu tenho uma curva azul lá em maio e junho, acima da curva preta. O que acontece? Aí a minha demanda é maior do que a oferta. Se eu não tiver feito nenhum tipo de estratégia para que eu tenha uma transferência de forragem, trabalhar com suplementação, algo parecido, esse mês aí desse gráfico, entre maio e junho, a primeira parte da esquerda, os animais vão passar fome, entendeu? Então isso é super complicado. Conforme a gente vai passando aqui, ó, a partir de julho até outubro, isso é um gráfico da fazenda. Para cada local vai funcionar diferente. De maio até junho, de junho até outubro agora, por exemplo, a gente está vendo que a fazenda está explodindo de produção de pasto. E a demanda minha é menor. Ou seja, teoricamente está me sobrando forragem nessa época que eu posso transferir para outras épocas da fazenda. Para ajustar a oferta e demanda. Veja que a partir de novembro até dezembro, a minha demanda praticamente ela se encaixa na minha oferta. Ou seja, está super bem planejado nesse período aqui, está super bem planejado
a oferta e a demanda. E a partir de dezembro até março, eu tenho um outro dente de excedente de forragem aqui na fazenda e eu também vou poder usar ela como estratégia de silagem, fenação, conservação em pé, diferimento. Para quê? Para que ela seja transferida para outra época do ano, para que os animais tenham desempenho. Veja que até agora nós não estamos falando nada de pastejo rotacionado, mas sim entendendo o como que nós temos que trabalhar do ponto de vista de entender a fazenda. Tá? Então essa é uma curva minha, é lá da fazenda, é assim que eu estou trabalhando, mas é assim que funciona. Se vocês tiverem isso de alguma forma feita na fazenda de vocês, repara que nós estamos agora em fevereiro, mas eu já tenho uma previsibilidade do que vai acontecer em maio na minha fazenda. Se eu tivesse em outubro, eu já sabia em outubro de 2019 quantos animais que eu poderia comprar em fevereiro, mês que vem. Então isso é planejamento, vocês têm que ter isso daí, tá? Uma coisa super importante que ajuda bastante a gente começar a entender essa ideia de ajuste entre oferta e demanda eu coloquei aqui como uma estratégia para vocês, que é a adubação de final de ciclo. O que significa isso? Lá para março, abril, a gente já tem uma planta de verão com uma taxa de crescimento menor. Essa adubação de final de ciclo é super importante, ela não tem a maior eficiência, mas ela é super importante, porque você coloca uma condição agora da planta, tem um aporte de nitrogênio, de fósforo, que seja, aí depende da estratégia, mas que nós vamos gerar reserva de carboidrato na raiz. Quando eu gero essa reserva de carboidrato na raiz, de cara com essa adubação, eu já melhoro a relação de haste e folha. Vamos supor que no Rio Grande do Sul tem uma geada, a planta vai secar. Vamos supor que no centro-oeste ou no sudeste vai parar a chuva, a planta vai secar. Mas se eu fiz uma adubação de final de ciclo, a gente já garantiu carboidrato na raiz. Esse carboidrato vai ser utilizado quando? Lá na frente, quando a planta voltar a rebrotar na primavera. Então é uma forma da gente minimizar esses efeitos de estacionalidade de produção. Isso aqui é campo nativo no Rio Grande do Sul. Isso aqui é uma braquiária no Mato Grosso do Sul. Né? Então você vê que a estratégia é exatamente a mesma. E obviamente que se você tem reserva de carboidrato na raiz, olha essa trincheira, isso é em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, imagina o quanto que uma raiz pode ir atrás de nutrientes e de reservas e tudo mais para que a planta tenha uma persistência maior. Significa que, em termos de manejo, a coisa mais importante que a gente tem agora, que eu quero dar um recado para vocês, é que o ótimo de crescimento de toda a planta forrageira está em cima da interceptação luminosa. E esse dado está normalmente em cima de 95% da luz que chega no pasto. Imagina que a gente fosse uma formiguinha e você olhando para cima, 5% da luz do sol estaria chegando no chão. Ah, Felipe, mas eu tenho que medir isso aí na fazenda? Não. Um monte de gente já estudou isso, um monte de gente já fez trabalhos na escola com relação a isso. O que falta? Você usa só esse número. Mas eu quero mostrar para vocês o quanto que a interceptação luminosa é importante. A partir do momento que você tenha todos os cultivares que foram adotados, um pesquisador, um técnico vai te dizer, olha, você está usando um pânico, você tem que entrar, a interceptação luminosa é com X centímetros de altura, braquiária, 30 centímetros de altura, Tifton, 20 centímetros de altura, e assim por diante. Mas todas elas se comportam da mesma forma em cima da interceptação luminosa. Olha aqui só um exemplo para vocês com relação à aruana. Veja que a curva de cima é a produção total de pasto. Conforme a gente vai aumentando de 12 centímetros a planta até 41,9. A próxima curva é folha. Veja, e a cinza é como, e embaixo a vermelha é material morto. Repara que o talo, a produção total aumenta. Tá vendo como ela aumenta a verde, independente da produção da altura? Mas a folha que nos importa, que nos interessa, a partir de 29 e 30 centímetros, aonde a aruana intercepta 95% da luz, a taxa de crescimento das folhas, ela estabiliza. Ou seja, não adianta querer deixar crescer mais, porque só vai ter coisa negativa. Olha que coisa negativa, a partir desse ponto aumentou como? O que está acontecendo a partir de 30 centímetros na aruana? Está aumentando a altura do pasto, mas está aumentando a produção de como e parou a de folha. E começou a morrer muito mais. Quanto mais cresce, mais morre.
Mas nessa situação da aruana, acima de 29, 30 centímetros, você só está indo para um pasto de pior qualidade. E isso está mostrando a importância de você manejar por altura da interceptação luminosa. Veja que aqui é lá em casa, onde isso era uma fazenda que eu trabalhava, e aí você fala, poxa, mas o Felipe está falando tanto de interceptação luminosa, isso aqui é um pasto de braquiária, mas a gente erra. Isso aqui está completamente errado, e vocês, normalmente, muita gente ia pensar, nossa, quanto pasto, está sobrando, que top. Não, isso aqui é horrível, nós estamos perdendo muito dinheiro, nós estamos produzindo um pasto, nós não estamos colhendo esse pasto, tá? Bom, passado um problema, isso aqui foi as férias do capataz. Quando o cara voltou, esse aqui é o pasto como deveria estar, entendeu? Isso aqui é como que a gente realmente gostaria que tivesse acontecendo, né? Uma altura correta da braquiária, uma altura correta de manejo, parece que tem uma régua aí, e agora nós estamos adotando o manejo correto, ok? Bom, se isso está certo até agora, e nós estamos falando de balanço alimentar, nós temos taxas de acúmulo diferentes, nós temos então os vazios forrageiros, que são produções de pastos inferiores na saída do inverno, começo da primavera, e na saída do verão, começo de outono, né? E aí, em cima disso, se você tem um balanço alimentar feito, a gente tem uma estratégia de compra feita, uma estratégia de venda já feita também, e eu acho que isso muito o Alberto vai poder explorar. O ganho metabólico também, pessoal, é super importante, porque o que significa o ganho de 1 quilo de peso vivo em cima de uma vaca dessa, Nelore? Ele é mais ou menos significativo em cima de um ganho de peso do bezerro no pé dela. 1 quilo de ganho de peso em cima de 200 quilos é diferente ou não do que 1 quilo de ganho em cima de uma vaca de 450? Então, esse ganho metabólico tem que ter super bem entendido, tá? Então, você imagina que eu vou investir em tudo isso? Isso aqui é uma planilha de orçamentação, só para mostrar que eu estou gastando ali praticamente R$ 2.200 por hectare numa charaés de pastejo rotacional, então é bastante dinheiro. E aí, o que acontece? Como é que eu ganho dinheiro com isso ou não? Aqui eu tenho 3 cenários. Eu tenho onde são 3 colunas, onde eu quero que vocês olhem só as células que estão em vermelho. Então, lá em cima eu tenho 60, 70 e 80. Depois embaixo eu tenho 065, 07, 075. Depois embaixo tem 08, 07, 06. O que significa isso? São 3 cenários, um pessimista, um razoável e um super otimista que eu trabalho para ver se vai dar dinheiro para mim aquele investimento de R$ 2.200 na pastagem. O que é o primeiro 60? Se a minha resposta por quilo de nitrogênio for mais ou menos, se respondeu 60 quilos de matéria seca por cada quilo de N que eu coloquei, ou 70 ou 80. Depois, qual foi a minha eficiência de pastejo? Eu colhi só 65%, depois eu melhorei para colher 70%, e depois eu fui bom para caramba, que eu colhi 75%, que é esse 0,75. E lá embaixo, no primeiro cenário, meus animais ganham 800 gramas, mas depois vai baixando para 700 e para 600. Por que eu estou fazendo isso? Porque a minha taxa de lotação vai aumentando. Então, se a taxa de lotação aumenta, significa que eu posso abrir mão do ganho de peso individual. Então, veja que, conforme eu vou mais para a direita, o custo meu por UA vai caindo e a minha margem vai aumentando. Então, se às vezes você ouviu falar que quando os meus bois ganham menos peso, a minha margem é maior, é porque eu estou sendo super eficiente na adubação, que eu estou sendo super eficiente na colheita e eu estou produzindo muito por hectare. Então, é isso aqui que a gente tem que olhar. E aí o meu resultado vai estar totalmente em cima da interface entre resposta de produção, eficiência de colheita e ganho de peso dos animais. Em cima disso, isso aqui está como exemplo para vocês? Olha, eu tenho verão e inverno. Isso aqui é uma proposição de uma fazenda para trabalhar com a integração lavoura-pecuária. Então, nós estamos falando de fisiologia, nós estamos falando de ganho de peso, nós estamos falando de lotação. Ainda não falamos nada de pastejo rotacionado. Por quê? Porque você tem que entender a sua fazenda. Você tem que entender o seu negócio. Você tem que planejar ela. E está aqui um planejamento também para esse módulo, por exemplo, de integração lavoura-pecuária para 6 anos. Entendeu? E isso pode mudar, mas você tem que ter uma reta dentro do seu planejamento. Tá? Com relação ao mercado, e eu quero começar a deixar um gancho aqui
para daqui a pouco que o Alberto vai falar, e eu quero que você pense só nisso. Isso aqui foi um estudo que eu fiz aqui no Rio Grande do Sul, para tentar entender, na linha X, aí no eixo X é a variação do peso do bezerro, e no eixo Y é o preço. Eu quis tentar fazer um compilado de todas as vendas de desmamas do ano passado no Rio Grande do Sul, para entender qual é o comportamento do comprador. Que tipo de informação ele leva para comprar um bezerro, né? E isso aqui, sabe o que significa isso? Nada. Porque isso aqui é um eletrocardiograma que não me dá nenhuma resposta de qual que é o motivo ou as razões que o cara tem na hora de comprar um animal. Eu tenho para a mesma faixa de peso, tudo quanto é tipo de valor. Isso não faz o menor sentido, né? Aí, quando vai para sobreano, a mesma coisa. É pior ainda, porque aqui no 240 quilos, ó, eu tive um monte de vendas de pessoas que pagaram por mesmo peso tudo quanto foi tipo de preço. E isso acontece, e isso mostra mais uma vez o quanto que nós somos defasados de uso de número e de razão em cima do nosso negócio. Tá? Então, depois que a gente olhou tudo isso, qual é o recado que eu quero dar para vocês em termos de contínuo e de rotacionado? Inclusive, nós vamos deixar um link depois para vocês baixarem um e-book que trata um pouco mais disso, tá? O que é a grande diferença entre um e outro, tá? Eu tenho um período de descanso que eu posso estabelecer no pastejo rotacionado. Por quê? Porque eu tenho essa área dividida, eu tenho cerca elétrica, eu tenho uma barreira psicológica dos animais muito grande se o choque estiver funcionando. Eu consigo falar que cada um vai andar naquele módulo na hora que eu determinar. E vocês já ouviram muito falar em período de descanso, né? Mas espera um pouquinho, lembra que você sempre viu que isso era para recompor a área foliar? Não é que a partir do momento que o animal pastejou aquele perfilho, a planta precisa recompor a área foliar. E quando você faz um pastejo rotacionado e muda ela de piquete, a grande coisa que você está garantindo para essa planta é que ela vai recompor a área foliar. Essa é a diferença. Isso significa que você também tem que, em detrimento ou não do ajuste de carga, de colocar animais ou tirar animais, mas o grande lance do pastejo rotacionado, claro que tem potencial de produção e tudo mais, mas você pode ver que a partir do momento que o cara que trabalha contigo, que ele perde o medo da cerca elétrica, que é o grande pepino, né? O controle visual é apurado, é muito mais fácil ele enxergar que aquele animal que está saindo daquele piquete precisa ir para o outro, ele está vendo que a altura que o Felipe falou de entrada e de saída é aquela. Então ele fala, poxa, eu tenho que tirar daqui para botar no outro. Então é muito fácil de você olhar e de você aferir. Agora, no contínuo não é, porque os animais estão por toda a área, né? Aí eu deixo uma pergunta para vocês. Nós não acabamos de falar de interceptação luminosa? Nós não falamos do comportamento da planta, do melhor, do ótimo da produção em cima de uma altura referente à interceptação luminosa? Então, antes, quando a gente estava lá na Exalc, 20 anos atrás, 25 anos atrás, nós aprendemos que o pastejo rotacionado era em cima de dias. Tantos dias de período de ocupação, tantos dias de período de descanso. Mas a coisa mudou, ela evoluiu. E hoje nós estamos falando muito de altura. A altura certa que o gado tem que pastejar aquele pasto tem uma de entrada e tem uma de saída. Esse material a gente tem muito para discutir depois para vocês, se vocês quiserem. Como é que é, então, no contínuo, né? Eu tenho um período de ocupação sempre que é o mesmo. Eu tenho uma recomposição da área foliar que, invariavelmente, eu vou ter que respeitar. Pensem só uma coisa, no perfilho, quando o gado chegou ali no contínuo e pegou e pastejou aquela planta, no perfilho em si, o pastejo é rotacionado, porque ele não come aquele perfilho e fica olhando para crescer e comer de novo, né? Então, no perfilho, naquela planta, o pastejo é rotacionado, praticamente ele é um pastejo rotacionado. E existe uma necessidade, aí tem que ter dom, tem que ser craque para fazer isso. Eu conheço muito pouca gente que tem a manha de ajustar a carga, que a gente chama de put and take, ou de colocar e tirar,
no manejão tradicional de uma fazenda. São raras as pessoas que têm o dom de poder colocar e tirar animais de uma área de pastejo contínuo, e pastejo contínuo tem em um monte de lugar do país, e é sim uma forma que pode ser utilizada para o uso dos animais. Dá para ter potencial de ganho. Agora, é mais difícil de aferir. O pastejo rotacionado, você tem condição de alocar muito mais esforços dentro da tua fazenda numa área menor. Você consegue colocar mais insumos numa área menor. Você consegue controlar um maior investimento numa área menor, né? Então, é super importante isso daí, tá? Depois eu vou deixar alguns recados para você, mas eu quero deixar para vocês, antes de passar para o Alberto, essas são as duas páginas que vocês podem me seguir no Facebook. Já tem alguns conteúdos importantes também aí, né, nessas duas páginas. Então, felipemoura.me é uma fanpage, e a minha pessoal também a gente usa bastante conteúdo para divulgar. No caso do Instagram, vocês podem seguir nessas duas páginas, que é felipemoura.me, né, no Instagram, e o Pasto Online também, que é a maior comunidade de manejo de pastagem online que tem no país, ok? Então, em seguida, eu vou deixar, nós vamos ficar recebendo aqui as perguntas, eu quero responder para vocês, mas, gente, assim, ó, antes de qualquer coisa, antes de você gastar o primeiro real na tua fazenda, antes de você aceitar que um pastejo rotacionado é bom, você pensa que se você não fazia nada e vai passar a fazer, você vai gastar. E se você vai gastar, se você não colher o pasto, vai dar prejuízo. Então, qual é o meu recado? É assim que a gente trata o Pasto Online, é assim que eu trato as pessoas que a gente tenha bastante envolvimento. Você tem que pensar o seu negócio antes. Se a gente não pensar o negócio antes, pode dar bastante prejuízo, tá? E para vocês, então, que ficarem até o final da live, nós vamos botar um link aqui, tá? Que vai ser das últimas oportunidades para vocês participarem do Pasto Online. Ele vai sair do ar e continuar só com a comunidade que existe, porque ele vai ser repaginado. O Pasto Online vai passar por uma reformulação, então essa é das últimas oportunidades que vocês têm de participar do Pasto Online nessa situação, e nós vamos colocar nesse webinário, ok? Então, eu quero passar para o Alberto de volta aí a bola, agradecer aí o período que a gente está, nós vamos continuar aqui falando com vocês, tem bastante pergunta que está chegando, o Gabriel está aqui do meu lado, vai me assessorar para ajudar aqui a tirar as dúvidas de vocês, e aí é isso que vai acontecer, tá bom? Então, vamos ouvir agora o Alberto, e muito obrigado, e lá no final, se você ficar até o final da live, tem um presente muito legal meu e com certeza do Alberto também.